Olá, eu sou a professora Érica Costa de Alvarenga, professora de Anatomia da UFSJ, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino. Bom, nesta imagem, nessa peça cadavérica, conseguimos identificar aqui a porção do útero, né, com o corpo, o fundo, a porção aqui do colo, o canal vaginal, né, a vagina, posterior, inclusive, aqui a uretra, né, feminina, a porção aqui do clitóris, tá? E aqui o pequeno lábio, né, com os grandes lábios, o pequeno lábio com os grandes lábios. Bom, nessa imagem fica mais claro e mais nítido ainda as peças, né? Aqui o ovário, né, com as fímbrias, a porção aqui da tuba uterina. Vejam nessas imagens aqui, então, o ovário, as fímbrias, a tuba uterina, aqui o útero, né, com fundo, corpo, colo, né, a porção aqui do fórnice vaginal, né, o canal vaginal, tá, com o ósseo da vagina, aqui posterior ao ósseo da uretra, tá, e a bexiga que tá vendo que ele é bem superior e o peritônio, né, ele está recobrindo aqui todo. Reparem aqui, tá? A porção aqui do peritônio recobrindo o útero, formando aqui, então, o que a gente denomina de escavação reto-uterina, uma vez que o reto se encontra nesta posição, e aqui nós temos, então, o útero, então, uma escavação reto-uterina, e aqui, pela bexiga, né, a escavação vésico-uterina, que seria nessa região daqui, tá? Bom, então, anatomicamente, o sistema reprodutor feminino ele vai ser constituído da genitália externa e dos órgãos reprodutores internos. Então, a genitália externa é constituída pela vulva, com 2 grandes lábios e 2 pequenos lábios, e o clitóris, que é um órgão ali rico em terminações nervosas, né, que é um órgão de estímulo. E, além disso, nós temos aqui os órgãos internos, né, como a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Na porção externa, podemos verificar aqui, então, nessas imagens representativas aqui, o monte púbico, porque aqui há o osso púbico com os pelos pubianos, os grandes lábios, os pequenos lábios, aqui a glande do clitóris, tá? O ósseo externo da uretra e aqui o ósseo vaginal. Lembrando que o ósseo da vagina, ele vai pode apresentar ou não uma membrana denominada de ímen. E este ímen, ele pode se apresentar de algumas formas, como o ímen anular, o ímen septado, o ímen cribiforme, ou o ímen já, aqui no caso, que já foi rompido, né, que é o ímen gestado. Bom, podemos identificar, então, nessa imagem representativa aqui, o clitóris com as suas partes, né? Então, nessa porção daqui, conseguimos identificar o que é externo, né? Visível. Aqui, nós temos, então, a glande, tá? Do clitóris com a porção do prepúcio, que é a pele que recobre o clitóris, tá? O início dele. Os corpos cavernosos, tá? E os ramos desses corpos cavernosos, muito semelhante ao sistema reprodutor masculino. Ainda é possível identificar aqui a glândula vestibular, tá? Com o bulbo do vestíbulo e a glândula vestibular maior aqui, que é uma glândula que ela tem uma importante função durante a lubrificação, tá? Durante o coito. Bom, e aqui o ósseo da vagina, essa musculatura que vocês estão identificando aqui, é o músculo transverso profundo do períneo. Bom, essa glândula vestibular maior, ela também é denominada de glândula de Bartholin. E algumas vezes ela pode se tornar inflamada, né? E a inflamação dessa glândula é denominada de bartolinite. Então, essa glândula é muito importante porque ela produz o muco, né? E uma secreção mucosa e alcalina, né, de forma a permitir uma melhor passagem ali do órgão de cópula masculino. Bom, a vagina, então, é o órgão de cópula feminino, aonde permite a entrada dos espermatozoides e também a saída
do bebê durante o parto natural. A vagina, ela apresenta, então, o que é denominado de rugas vaginais, tá? Com um sistema aqui bem, um epitélio, né? Todo enrugado, todo dobrado, né? É possível, na porção aqui anterior, verificar, né, uma coluna aqui, denominada de carina, né, da uretra, na região da vagina, tá? Então, aqui está no caso, né, ele está aberto, né, numa porção posterior, que nessa porção anterior ela seria aqui, né, nessa região aqui, a porção do ânus, e a gente está vendo aqui, se eu retirasse essa região aqui, eu iria ver a uretra, né? Mas eu estou vendo apenas uma elevação, que é a carina da uretra. Aqui nesta porção bem superior, é possível identificar o ósseo do útero, tá? O ósseo uterino. Reparem que o canal vaginal, ele vai envolver aqui, né, o colo uterino. Bom, essa região aqui do lábio posterior do ósseo do útero, né? E depois nós vamos ter o colo uterino. Esta região daqui, esse espaço que se encontra aqui ao redor, é denominado de fórnice vaginal, tá? E daí, esse fórnice vai ser de acordo com a posição anatômica, aqui fórnice anterior, aqui fórnice posterior, tá? Já iremos verificar com mais nitidez. Bom, o útero, ele é um órgão muscular, ele é oco, né? E a função dele, basicamente, é fazer o desenvolvimento embrionário. E, caso não haja esse desenvolvimento, ele haverá uma descamação, né? Que constitui, então, a menstruação. Essa porção onde o embrião, ele se fixa, né? Se aloja, é denominado de endométrio. Depois tem a camada do miométrio, né? E o perimétrio. Internamente, nós temos aqui a porção do fundo uterino, corpo e istmo, onde é uma região que está se afinalando, né, ficando mais fino, né? Então, aqui, nessa região aqui, é o istmo do útero, né? Coincidentemente, corresponde com o início aqui do colo uterino. Então, aqui, fundo, corpo, istmo, e aqui a porção do colo uterino. Margem, né, lateral esquerda e lateral direita, tá? E aqui, como eu havia mencionado, a porção aqui do fórnice vaginal. Bom, então, como eu já mencionei, né, o útero, ele vai apresentar camadas, né? Camada serosa é o perimétrio, essa porção mais externa aqui, tá? Que já vamos ver que se forma um ligamento. A camada média, né, é a camada muscular, o miométrio. E a camada mucosa, né, interna, é o endométrio, essa região daqui que se descama. Aqui nós temos a face anterior ou visceral, tá, do útero, e a face posterior ou intestinal, tá, porque está voltada ali para os intestinos. Lembrando que o útero, ele pode se apresentar em algumas posições nas mulheres, tá? Então, reparem que nós temos aqui o corpo do útero, o istmo e o colo do útero, tá? Bom, quando analisamos, né, o corpo do útero, porção do istmo e o colo do útero, por ultrassonografia, é possível verificar esta angulação, denominada de flexão, tá? Então, dependendo da angulação, né, se ele está mais agudo aqui, eu vou ter um útero que ele vai ser flexionado ou ele vai estar fletido ou antifletido, tá? Então, eu vou ter aqui o istmo, tá? E a porção do colo. Reparem que, se eu pegar aqui uma linha reta passando pelo colo, né? E uma linha perpendicular, tipo vertical, eu vou ter uma angulação denominada de versão, tá? E daí é o que a gente chama de um útero que é denominado de antivertido, retrovertido, tá? Então, o útero que se encontra, né, com uma angulação, né, reparem aqui nessa porção, né? Eu tenho o útero aqui, que ele tá antiflexionado, tá vendo? Ele tá tendo uma flexão, né, angulação ali do colo com, do corpo com o istmo, tá?
está excessivo. E aqui ele está, o útero, aí pensando já nesta angulação daqui, inversão, ele pode estar, se ele vier aqui posterior, ou seja, eu estou diminuindo esse ângulo aqui, ele pode ser retrovertido. Ou se eu estou aumentando este ângulo, antivertido. Há vários tipos de antiversão, antiflexão, tá? Ou retroversão, denominada em graus, tá? E isso daí tem uma terminologia correta que vai ser verificada pelos médicos. Bom, então, a fixação uterina é de fundamental importância, né, para o desenvolvimento, inclusive ali, do embrião, tá? Então, nós apresentamos aqui nessa imagem o ovário, tá? As fímbrias com a tuba uterina, aqui o útero. Reparem só, nós temos que toda porção do sistema reprodutor feminino, ele precisa apresentar-se fixo. Ele não pode ficar se movimentando, né? Então, eu preciso ter, mas ele também precisa ter uma fixação que ele fica fixo numa região, mas uma determinada maleabilidade muito pequena. Então, a gente apresenta alguns ligamentos, uma vez que, por exemplo, as fímbrias, né? Ela tem que ter uma curvatura aqui para poder captar ali o oócito quando ele vai ser liberado, né? Então, é fixo, mas também apresenta uma determinada maleabilidade. Ele é fixo de forma que ele vai se apresentar na mesma região, né? Ali na região pélvica. Então, reparem só. Os ovários, eles são altamente fixados por dois ligamentos muito importantes, que é o ligamento, na verdade, 3, que é o ligamento útero-ovárico, tá vendo? O nome do ligamento, ele já corresponde já onde que ele está se ligando, né? Útero-ovárico, né? Então, aqui eu tenho um ligamento. E eu tenho também um ligamento aqui denominado suspensor do ovário, porque ele mantém o ovário ali mais superior, numa posição mais superior. Então, ligamento suspensor do ovário, tá? Apresentamos também o que a gente denomina de mesovário. O mesovário, ele vai ser uma extensão do ligamento largo, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Reparem que temos aqui o denominado mesosalpinge, tá? E o mesométrio. O mesosalpinge está fixando a tuba uterina, tá? Mesovários fixando os ovários, tá? E o mesométrio fixando o útero. Bom, estes 3 ligamentos são denominados de ligamento largo, tá? Então, o peritônio, quando ele está recobrindo o sistema reprodutor feminino, imaginem como se ele estivesse embalando a vácuo ali, aquele sistema reprodutor feminino, tá? Então, ele está envolvendo todo o ovário. Então, é o mesovário. Envolvendo todo a tuba uterina, mesosalpinge. Envolvendo o útero ali, recobrindo ele, mesométrio, tá? E ambos são denominados, todos os 3 juntos, formam o ligamento largo, tá? Largo pelo nome mesmo que ele se dá, porque ele é largo, né? Ele está envolvendo todo ali, praticamente, o sistema reprodutor feminino, tá? Então, o mesométrio, né? É um nome análogo, né? Ao mesentério do intestino, porque ele realmente está revestindo ali, ele é revestido por peritônio, ok? Então, os 3, tá? Eles formam o ligamento largo do útero. Ainda, nós apresentamos aqui, reparem bem próximo aqui do istmo, tá? Do uterino, o ligamento útero-sacral, que vai fazer a ligação ali do útero e fixando ele ali na porção do sacro. Bom, reparem aqui nesta imagem, tá? Que vai estar melhor de identificar como que se forma aqui a porção do mesovário, tá? Então, reparem que tem o ovário, ele tá aqui, e tem um tecido conjuntivo recobrindo, tá? Este órgão, tá? E o mesovário vai apresentar aqui essas lâminas, tá vendo? Muito semelhante aqui ao mesentério, como vocês podem se recordar do sistema digestório. Bom, essa porção, esses ligamentos, eles não são apenas para fixação, mas também em regiões, como é tecido conjuntivo, de passagem de vasos e nervos, né, para a nutrição ali daqueles tecidos. Então, são regiões, são ligamentos muito importantes. Então, aqui vocês podem identificar o mesovário, o mesosalpinge, a tuba uterina, né, como que ela é envolvida,
né? E aqui o ligamento largo formando o mesométrio, correspondendo aqui à porção do útero nessa região, tá? Nesta imagem, é possível identificar também todos esses ligamentos e mais um pouco. Então, a gente tem o ligamento suspensor do ovário, né, suspendendo ele, o ligamento útero-ovárico, né, o mesosalpinho, o mesovário, como eu havia falado para vocês. Então, nós temos 3 ligamentos aqui importantes sustentando os ovários. Né, a tubuterina, nós vamos ter ali o mesosalpinge. O útero, nós vamos ter o ligamento largo do útero, formando aqui pelo... deixa eu voltar aqui. Me fugiu o nome. Mesométrio. Tá? E, além disso, nós vamos ter o ligamento reto-uterino, tá? Também, que é denominado também de útero sacral, ok? Então, nós temos aqui alguns ligamentos importantes. Reparem só. Aqui eu mostro para vocês, né, as linhas de tensão, as linhas de força de fixação destes ligamentos. Então, reparem que aqui temos a tubuterina, mas os ligamentos, como que eles fixam, né? As linhas de tração e de força de fixação aqui deste órgão. Então, o ligamento, nós temos também o ligamento que fixa o útero, denominado de ligamento redondo do útero. Este ligamento redondo, ele vai fixar o útero à parede abdominal anterior, tá? Além disso, há também o reto-uterino, ou sacro-uterino, como eu havia falado, ele vai estar fixando aqui a porção lá posterior, próximo do sacro, no reto, tá? Esse ligamento. E também nós temos, tá vendo aqui, que vai formar o ligamento transverso do colo, porque tem linhas transversais, né? Passando aqui pelo colo uterino, denominado de ligamento cardinal. Ligamento muito importante de fixação, principalmente durante a gestação. Então, aqui conseguimos identificar estes ligamentos, tá? Então, aqui o ligamento útero-ovárico, também denominado de ligamento próprio do ovário, tá? Aqui o mesométrio, mesovário, que aqui a gente consegue identificar por essa imagem aqui, o mesosalpinge, tá? O ligamento reto-uterino, nós temos também, numa próxima imagem, depois eu mostro para vocês o ligamento redondo, o suspensor do ovário, aqui. Bom, reparem aqui que a tubuterina, ela vai ser dividida em fímbrias, com ósteo, né, para a cavidade abdominal, fímbrias em fundíbulo, ampola e istmo, tá? E tem uma porção aqui intramural também. Aqui, mais uma vez, né? Aqui o ligamento redondo do útero. Deixa eu ver aqui. Que não estava sendo possível identificar com tanta clareza, mas aqui a gente consegue identificar o ligamento redondo do útero, tá? Fixando o útero, então, a parede abdominal anterior. E aqui, como vocês podem identificar aqui, ó, o ligamento suspensor do ovário, como eu falei para vocês anteriormente, ligamento, ele não é apenas de sustentação, mas também de passagem de vasos para nutrição destes órgãos, tá? Então, aqui, ó, ligamento redondo, tá? Reparem, fundo do útero, ligamento redondo, tá vindo o quê? Anterior, na parede abdominal anterior. E aqui, ligamento suspensor do ovário. E o ligamento, aqui, ó, útero ovárico, tá? Bom, as tubas uterinas, a principal função é capturar e transportar o gameta feminino. E é na tuba uterina que ocorre a denominada fecundação. É onde normalmente acontece ali a fecundação, né? Após o período de a cópula, né? E ali ele vai conduzir o embrião até o útero para que seja desenvolvido naquela região, tá? Então, aqui, alguns detalhes, né, maiores. Então, tem as fímbrias, pregas tubárias com o infundíbulo, ampola, istmo e a porção intramural, que é a parte uterina, tá? Os ovários, né, são os órgãos onde tem a produção ali, né, tem a ovulogênese, né, ou seja, apresentam ali o gameta feminino, tá? Além disso, também faz a síntese de hormônios importantes como o estrogênio e a progesterona. Então, aqui nós temos os ovários, né, e os seus respectivos ligamentos. Aqui, o ligamento suspensor do ovário. Bom, o sistema reprodutor masculino e feminino,
eles são muito semelhantes nos seus desenvolvimentos. Então, essa imagem, e a próxima também que eu irei demonstrar, apresentam aqui em coloração as porções semelhantes durante o desenvolvimento, né? Então, até 5 semanas é igual aqui, né? O estágio indiferenciado aqui do desenvolvimento da genitália. Então, aqui tem o tubérculo genitário com uma área da glande, né? As pregas uterinas, o suco uretral, né? A porção aqui que vai ser do ânus. Se for do sexo, então, masculino, aí a glande ela vai começar a se desenvolver e vai formando, então, a genitália masculina. Se for do sexo feminino, a glande, então, ela vai se desenvolver o clitóris e assim sucessivamente. E aqui vocês apresentam a homologia, então, embrionária, né, dos tecidos. Nesta imagem, fica ainda mais claro, né, a porção aqui do prepúcio, né, da glande, né, o corpo, a haste do pênis, formando aqui o corpo do clitóris, né, a pele do escroto, né, formando aqui os grandes lábios, a ráfia formando os pequenos lábios, né, e assim por conseguinte. Bom, além disso, né, a mulher, né, ela vai apresentar ali as mamas, né? Então, as mamas são órgãos que vão fazer a produção do líquido que vai sustentar o bebê, né? Ou seja, o leite materno, e ela vai apresentar uma glândula bem desenvolvida. Os homens também apresentam glândula mamária, porém são bem menores, né? Então não são tão desenvolvidos assim. E durante o período de lactação, essas glândulas elas ficam mais volumosas, né? Agora, aqui é no período em repouso, vai apresentar uma grande quantidade, né, de tecido gorduroso para poder fazer o preenchimento da mama, tá? Apresenta tecido conjuntivo entremeado a esse tecido gorduroso, formando aí ligamentos suspensores, tá? Que com o tempo, caso haja o crescimento, né, o volume, aquilo dali ele pode se ele vai ficando mais, como se diz, afrouxado, né? Vai ficando mais, ele pode não sustentar tão eficientemente a glândula, e daí a mama ela pode vir a cair por questão de peso, mas há ligamentos, né? Não há um tecido muscular aqui na glândula que faz com que ela se eleve, mas ela vai apresentar, então, apenas a glândula mamária, tecido gorduroso e tecido conjuntivo, formando ali ligamentos e septos, tá? Além disso, nessa porção daqui do mamilo, vai apresentar ali um seio lactífero, né? Aonde vai ter ali a porção quando o bebê ele faz durante o aleitamento, né, materno, ele vai estar succionando, né, o leite materno, pressionando aqui essa porção do seio lactífero. Para finalizar, nós estamos vendo aqui, então, na porção do períneo, né, muito importante, a musculatura do assoalho pélvico feminino, né? Então, apresenta aqui na uretra, nós vamos ter aqui o esfíncter externo, né, com o músculo compressor da uretra, há um músculo do esfíncter uretrovaginal, tá? Que ele também faz consegue fazer a compressão da vagina, o músculo transverso profundo do períneo, aqui o músculo elevador do ânus, né? Ele é constituído pelo músculo pubo-retal, pubo-coccígeo e iliococcígeo, tá? Aqui nós temos o músculo coccígeo e o músculo piriforme, ok? Fazendo parte aqui da porção do assoalho pélvico. Até mais, muito obrigada e até breve. Bons estudos!